Queridos amigos, queridas amigas, que Deus os abençoe em mais um evento de espiritualidade. Vamos continuar as nossas reflexões, vamos buscar a presença de Deus para que Ele nos auxilie em mais um momento onde nós vamos saber um pouco mais sobre nós. É importante que nesse momento elevemos o nosso pensamento a Deus, para que recebamos as bênçãos, as energias salutares que possam nos ajudar no nosso dia a dia, nas nossas demandas diárias. Essas energias que vêm do Senhor para nos sustentar nas provas da vida, nas lutas, nos enfrentamentos, bem como também nos fazer ter a condição de vivenciar momentos felizes que também no planeta Terra nós vivemos. Mas diante da nossa necessidade evolutiva, diante das nossas imperfeições, é importante focar um pouco naquilo que precisa ser ajustado, naquilo que precisa ser melhorado. Não é que muitas vezes ficamos focados só na sombra de cada um de nós, mas é porque a interferência, a influência, a predominância da sombra muitas vezes é maior. Então, nós que temos necessidade de sermos felizes e de termos paz, é importante fazer essas buscas para o autoaprimoramento. As virtudes, elas vão entrar para serem fortalecidas em nossas vidas. Elas estão sendo construídas também por nós. E bastam ser alimentadas, fortalecidas para que elas se agigantem. Mas a sombra não. A sombra é um lugar mais de viciações, de perturbações, que nos tiram do eixo, que nos tiram do trilho. Por isso precisamos ajustar estas áreas da nossa vida interior, da nossa vida psíquica. Vamos então elevar o pensamento ao nosso Deus maior, a nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso anjo da guarda. Ele está conosco, eles estão conosco, porque eles não vão perder a oportunidade de ter os seus tutelados vinculados a uma mensagem que fala de Deus, da espiritualidade. A nossa vida é muito corrida e muitas vezes estamos desconectados com a vida espiritual. Por isso que em momentos desta ordem, os bons espíritos, guias nossos, se aproximam. Porque eles estão percebendo que nós tiramos esse horário para nos conectar com o bem, para fazer o nosso balanço espiritual, e é exatamente isso que eles querem. Se perguntar a nós qual é a finalidade dos bons espíritos em nossas vidas, conduzir-nos à evolução, conduzir-nos ao despertar da consciência. Então, a missão deles é essa. Eles não iam perder a oportunidade de estar aqui e agora ao lado de nós todos. Porque é um momento em que a alma se distancia das agitações do cotidiano, faz um foco mais específico nas coisas espirituais e abre, assim, um campo de sintonia para que ele se aproxime. Então, não duvidem. O teu anjo da guarda, os teus guias espirituais estão ao seu lado neste momento. Em dias de tanta treva, eles nunca perdem a oportunidade de um momento em que nós tornamos luz. Que nós pensemos, vibremos na luz. Então, nesta vibração e nessa certeza de que esses amigos espirituais estão aí ao seu lado, aqui ao meu lado, nós vamos fazer a nossa oração.
para que recebamos a proteção, a assistência e a nossa reunião possa ter sucesso. Mas o que é o sucesso em uma reunião espiritual? É quando cada um que está participando sente harmonizar-se. A sua mente desanuvia de perturbações e clareia, passa a ver melhor a vida, passa a sentir mais desejo de mudar, de servir. Aumenta a coragem, a fé para enfrentar os problemas. Este é o sucesso de uma reunião espiritual. É quando, ao terminar, estamos mais fortalecidos, encorajados, acalmados pela vibração que provamos. Então vamos sustentar essa vibração hoje nas reflexões particulares. Antes de fazer a prece, eu agora estou falando algumas coisas que podem nos ajudar nesse novo meio de comunicação, que é a internet, para as palestras, por exemplo. Se tivermos condição, escolha um lugar propício para este momento, se tiver condição. Evite dispersar, porque este momento não é meu com vocês, é de vocês com Deus, assim como esse momento não é meu com vocês, é meu com Deus. Nós estamos nos unindo para falar de Deus, para falar das coisas que vêm dele. Então, estamos interagindo? Estamos. Mas o primeiro foco, o primeiro contato, a primeira sintonia é com Deus. Então, vamos tentar fazer com que, ao participar das lives, nós evitemos estes estímulos exteriores que acabam nos atrapalhando. É um barulho, é alguém que entra, ou é um lugar onde passam muitas pessoas, ou se tivermos condição, é claro. Mas se estivermos no trabalho, em qualquer outro lugar, fica inevitável no campo externo. Mas no campo interno, não. Onde quer que você esteja, você pode sintonizar-se com o que nós estamos discutindo e daí fazer desdobramentos mentais em reflexões diversas sobre a sua vida, que é importante. Sua vida é importante e por isso precisa ser pensada. Sua vida não é para ser tão somente vivida. Ela também precisa ser pensada para que esse viver seja de forma correta e equilibrada. Então nós estamos aqui nos conectando com o alto para que o alto nos ajude nesse manejo que nós temos que ter no viver. Então, esse é o momento que cada um deve concentrar em Deus, em Jesus, nos bons espíritos, tentar sentir as vibrações se aproximando, a energia do bem que nós estamos neste momento, direto ou indiretamente, evocando, pedindo. Somos almas necessitadas, precisamos de luz, precisamos de mentes inteligentes e moralizadas para nos ajudar em certas situações onde nós não temos experiência para lidar, para resolver. Então, em cima dessas orientações que eu passei, vamos fazer a nossa prece. Senhor, estamos nos conectando a Ti nesta hora. Tomara que essa conexão, Senhor, não seja construída por conta de uma dor que estamos passando, mas que seja por um momento mesmo de criação de vínculo contigo, independente de qualquer demanda. Que este momento seja um momento em que nós busquemos perceber o Teu pensamento na acústica de nossas almas. O Senhor também fala para nós. Nós é que não ouvimos.
Então, nos ajude no exercício das concentrações nessas lives, exercitar essas percepções para captarmos a inspiração de Jesus, o nosso amigo que não está longe, para perceber as vozes espirituais dos amigos amados, desencarnados, que querem o nosso bem e estão conosco na travessia dessa existência. Então, que a tua paz nos envolva, que a tua proteção se espalhe por todos os lares e tome conta, Senhor, por misericórdia, do mundo inteiro. Fica conosco. Que assim seja. Em cima do que nós estávamos falando, nessa conexão que nós precisamos ter com a vida espiritual, é meio que um exercício. Como assim? Imagine uma coisa que você faz todos os dias e que você não pode esquecer. Seja ir ao trabalho, qualquer coisa que você está sempre tendo que se conectar todos os dias. E não esquece. Em qualquer lugar que vai, está conectada com aquilo que de hora em hora aparece na mente. É assim que nós precisamos construir. É esse tipo de conexão que nós precisamos construir com o mundo espiritual. Onde quer que estejamos, tenhamos esta lembrança, essa conexão construída, não de forma mística, de forma natural. O mundo espiritual está aqui, nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Então, que nós vivamos a vida sabedores dessas questões, para que estejamos sempre sintonizados em faixas saudáveis, para aurirmos pensamentos também saudáveis, que podem nos ajudar nas experiências da vida. Uma das coisas que se torna importante, que é o que nós vamos falar aqui, é o silêncio interior. Se formos examinar a passagem da vida de Jesus, muitas vezes narra o Evangelho. Ele fez silêncio. Mas não era esse silêncio comum de nós todos. Era um silêncio operante. Era um silêncio que se movimentava em conexão profunda com Deus. E ali, talvez examinando a realidade terrena, a realidade de cada criatura em particular que o buscava, os ensinamentos que ele, como médium de Deus, teria que passar para a humanidade, ou percebendo, talvez, a falta de compreensão e maturidade daqueles que o ouviam, e ele tentando ser cada vez mais claro nas suas máximas, deixando um legado de informações sublimes para que ninguém se perdesse. Era costume de Jesus, muitas vezes, se distanciar dos discípulos, ou caminhando mais à frente, ou ficando mais atrás. Ou muitas vezes se distanciava destes para fazer caminhadas solitárias. Muitas vezes subir a montes ou ficar à beira dos rios em reflexões profundas, fazendo certamente o silêncio interior. Mas o que seria o silêncio interior? Para nós, é extremamente difícil conquistar esse silêncio interior assim, só por um desejo de se calar, de fechar os lábios. Nós sabemos que podemos estar em silêncio e produzindo muito barulho dentro. A criatura humana em si mesma é muito barulhenta por dentro. Quer um exemplo?
Quem de nós não está sendo atravessado em algum momento pela ansiedade? Que nos deixa inquietos, agitados, com pensamentos acelerados, nos levando a uma inquietação que o corpo também absorve, como taquicardia, sudorese, quedas de pressão, mal-estar, dor no estômago, dor de cabeça, fenômenos que a ansiedade naturalmente vai provocar. As nossas almas são almas inquietas. Mas por quê? Porque o que ainda mora dentro de nós não produz paz o suficiente. Uma gama de sombra é muito grande. E isso significa que o que predomina é que faz o barulho maior dentro das nossas almas. Ainda hoje, se formos perceber, precisamos de técnicas da meditação, da yoga ou de outras práticas, uma música suave, o diminuir a luz, o procurar um lugar silencioso ou distante da maioria para nos concentrar, para tentar fazer um mergulho interior. Mas precisamos ainda de todos esses manejos. É sinal de que nós ainda não conquistamos a capacidade de construir esse silêncio interior que independe de onde eu estiver. Que independe de qualquer evento que esteja acontecendo. Porque Jesus, por exemplo, estava muitas vezes em meio à algaravia daquele povo, agitado, o procurando, ou o criticando, ou fazendo barulhos diversos em conversações paralelas, sem respeito ao celeste palestrante. E nem por isso. Ele deixava de estar conectado com Deus e num silêncio interior. Um silêncio interior que advém de uma cessação de conflitos, de tormentos, de perturbações. Era um ser pleno e nada, nem de dentro e nem de fora, o perturbava. Mas nós podemos lograr conquistas no campo desse silêncio. É uma questão de exercício, é uma questão de modificação moral, é uma questão de entrega à espiritualidade. À medida que vamos nos envolvendo com as coisas do espírito que somos, nós vamos entendendo que há um universo para além da matéria e dos barulhos materiais. Há um barulho que precisa ser diminuído ou calado na vida interior. Conflitos diversos atravessam a nossa vida íntima. Inquietações, medos, angústias. E tudo isso vai se cessando à medida que vamos conquistando paz. E como vocês já sabem, a paz é uma conquista íntima que advém de uma consciência tranquila que é sustentada por uma mudança moral. Então tudo desemboca numa mudança moral. Então, esse silêncio que a gente às vezes fecha a boca, ele é apenas um silêncio que surge para fora. Não representa um silêncio que está dentro. Eu vou dar um exemplo para você, ou exemplos. O silêncio, por exemplo, do tímido. Na maioria das vezes, é um silêncio provocado pela timidez para que ninguém julgue o que ele está dizendo, para que ninguém olhe, preste atenção, olhe para ele, preste atenção no que ele está dizendo. É uma forma de esconder-se. Não é um silêncio
interior. Não é um silêncio que faz a alma se desprender de muitos pensamentos, fazer uma certa purificação e tentar entrar mais na sua essência, na sua intimidade. É um silêncio utilizado como um recurso para que ninguém o perceba, para que ninguém o note, para que ninguém o avalie, para que ninguém o julgue. Então, o tímido faz silêncio. Mas existe também o silêncio do introspectivo. Aquela pessoa que traz essas características psicológicas, que é mais, como diz o linguajar comum, mais para dentro. Porém, não é um silêncio advindo desse que nós estamos falando. É um silêncio porque não consegue psicologicamente estabelecer relações com os outros sem muitas vezes se perder ou sem muitas vezes conectar-se e se organizar. Ele vai se organizar na introspecção. No silêncio, quando fica quieto num canto, ele arruma. Quando ele fala menos, ele se sente centrado. E a introspecção, claro que tem as suas origens, mas isso não é o assunto em pauta. Só estamos querendo dizer que o introspectivo tem um silêncio, mas é um silêncio de recuo, do priorizar ficar sozinho, o priorizar falar menos, por vários motivos. E isso não é nada da ordem generalizada, porque cada introspectivo, numa análise desse comportamento, tem 1000 motivos e diferentes motivos para assim se postar. Semelhante aos extrovertidos, ou diferente dos extrovertidos, que, por mais que estejam também trazendo essa diferença de externalizar, ele se iguala ao introspectivo quando também há motivos próprios para se postar assim. Então, nem sempre a pessoa extrovertida é uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa sociável, uma pessoa alegre e uma pessoa bem resolvida. Muitas vezes, essa extroversão, vamos dizer assim, é fuga. Mas isso é outra história. Mas o que eu quero dizer é que a gente vai se deparar com o silêncio do magoado, da pessoa que está magoada. Ela costuma se fechar, magoada. A pessoa, quando está triste, ela costuma fazer silêncio. Então a gente vai ver que o silêncio é um recurso que a criatura usa para se haver com suas dificuldades. Mas ela pode também colocar nessa classificação aquele silêncio que vai mais promover bem-estar ou propor bem-estar do que tão somente ser uma ferramenta para lidar com os desafios existenciais. Esse silêncio que deve ser construído quando o indivíduo está buscando perceber-se, sentir-se, sentir o seu corpo, sentir a sua respiração, sentir as suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos. E ao perceber isso, começar um trabalho de organização da casa. E isso é que dá trabalho. Mas esse é o caminho para conseguirmos fazer esse silêncio interior. Uma história que Divaldo nos conta, Joana de Ângeles o levou em desdobramento para que ele pudesse ver um amigo desencarnado. Só que na trajetória até chegar ao amigo, Divaldo indo com ela mais à frente, ela parava, olhava para Divaldo e dizia: silêncio, Divaldo.
Aí Divaldo questionava, mas eu estou de boca fechada, eu não estou falando nada. E continuou a caminhada. Ela parou e disse, Divaldo, silêncio. E ele até brinca, né? Que ele fala, essa mentora deve estar com algum problema, porque eu estou aqui mudo, não é? Eu estou aqui com a boca fechada. Na terceira vez, ela diz, Divaldo, silêncio. Quando ele foi falar alguma coisa, ela diz, interior. Convidando ele, ou seja, havia muito barulho ali. A ansiedade talvez de ver o amigo e outras questões mais. Mas é um exercício que a gente precisa fazer, sabe por quê? Então a gente vai treinar um silêncio interior, mas a gente tem uma vida corrida, mas não tem tempo para isso. Pois é. Mas aí é a questão. A gente precisa fazer escolhas, não é? Pelo menos diante da mensagem de Jesus. Não há acordos. Tá? Não há. Ele mesmo disse, olha, se você for servir 2 senhores, um você vai destratar. Como a dizer, aqui não há acordos. Não dá para seguir olhando para trás. O que nós queremos dizer com isso? Não tem tempo, vai ter que achar o tempo. Se é que você quer iluminar-se, se é que você quer mesmo a paz interior e a felicidade. Se você quer, eis o roteiro. E por que ter esse momento para fazer esse silêncio interior? Porque você precisa saber mais sobre o que anda fazendo. A ansiedade, as preocupações nos levam a nos atropelar em muitas coisas. Coisas essas que são equívocos e que nós não estamos percebendo. Silêncio interior para aguçar a vigilância. Porque na correria do dia ninguém está conectado com a moral cristã e com os afazeres do cotidiano. Não dá para fazer uma avaliação de tudo aquilo que a gente faz durante o dia na correria que a vida se nos apresenta. Então, o silêncio interior é a gente exercitando um exame do que estamos fazendo e como fizemos. Analisar o que falamos e como falamos. E aguçar aí a vigilância para que ela nos acompanhe no cotidiano. Silêncio interior para a gente poder perceber o tamanho do tempo que nós estamos perdendo. Já parou para pensar no tempo que perde? Comece a analisar. Mas alguns podem me dizer assim, mas Arilson, eu não perco tempo. Porque eu começo as minhas atividades 6 da manhã e termino 10 da noite, 11 da noite, para dormir. Então eu não perco tempo. Bem, esse tempo aí é para quê? É todo para a matéria? Então está perdendo tempo. Uma parte desse tempo deveria ser para o espírito e não para a matéria. Perder tempo é deixar de aproveitar as horas basicamente para o que vai permanecer. Você, espírito. Mas eu estou no corpo, preciso trabalhar. Nenhuma página da doutrina espírita disse o contrário. Mas é necessário priorizar. É necessário entender que dá para parar sim. A gente não para fazer um churrasco, não para assistir um filme, não para jogar um videogame, não para sentar em uma mesa e discutir, conversar com os amigos, não tem um momento para isso ou para aquilo. Me diga, essas coisas são mais importantes do que a vida espiritual? Não, né? Porque todas vão passar, a morte vai tragar tudo. Isso só ficará nas lembranças. Mas as coisas espirituais, cadê o tempo para elas? E eu sempre chamo a atenção.
Quando se busca um tempo para as coisas espirituais, é um tempo cronometrado. Não é? É muito corrido. Eu estou torcendo para Wilson parar de falar aqui, porque eu tenho que... Menina, esse homem conversa demais, já vai dar quase 8 horas desse converseiro. Eu tenho que depois daqui ir. E aí eu vou dar um exemplo para vocês sobre isto. Esta inquietação chega no centro espírita, ou na igreja, ou no templo, e se olha no relógio, porque tem... Claro, existem compromissos sérios que precisam ser atendidos. Mas não se vê as pessoas agitadas quando estão curtindo a vida. Não vê as horas passar. Nós estaremos mergulhados no pensamento de Jesus e na proposta dele quando, fazendo as coisas espirituais, nós não vamos ver o tempo passar. Mas não, nas coisas espirituais não está, meu Deus, a que horas? Não, daqui a pouco, certo? Foi bom, tchau. E começa uma coisa, não termina, não mantém, não sustenta. Então, para que a gente aproveite o tempo e exercite pelo silêncio interior estas conexões, eu quero lembrar vocês da história de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Jesus chega à casa das irmãs, adentra. Marta ficou completamente ansiosa. O mestre na minha casa tratou de arrumar a casa e correr para a cozinha para tentar fazer as coisas, algo para o mestre comer, algo para o mestre beber, e foi fazendo. E nisso Maria sentou no chão assim ao lado dele e começou a ouvi-lo, porque ele não perdia tempo. Ali ele começou a pregar. E Maria silenciosa ouvindo. E Marta corre para lá, corre para cá e faz isso. Chegou um momento que Marta estava tão afadigada que ela olhou para Maria lá, assim, inebriada com o discurso do Senhor, e falou: Senhor, admoeste aí a minha irmã, porque tem tantos afazeres aqui e ela sentada. Jesus olhou para Marta e disse assim: mulher, por que estás tão agitada? Não percebe que Maria escolheu a melhor parte? E esta não lhe será tirada? E aí? Você é Marta ou Maria? Tem que decidir, não é? Parte como as Martas do mundo, de roldão arrastadas pela ansiedade, em preocupações excessivas, em estresse absurdo? Ou tira um tempo com Maria para dar atenção às coisas eternas, às coisas espirituais e que são mais importantes do que todas? Então, analise. Não precisa deixar o mundo, não precisa deixar nada, mas precisa acrescentar alguma coisa. O que está faltando? O teu tempo com o Mestre, o teu tempo com Deus, o teu tempo contigo. És espírito. Não pode se deparar com essa realidade que discutimos sempre quando estiver diante da desencarnação. Não faça isso. Não haverá mais tempo. Então faz agora. Exercita. Procurar um lugar onde você se desloque do mundo. Faça um distanciamento daquele contexto comum da sua vida. Faça um distanciamento como Jesus fazia. Subia ao monte. Faltando pouco tempo para ser preso, ele sobe o Getsemane com alguns discípulos e pede a eles para ficar em determinado ponto da montanha, do monte, né? E sobe e vai lá ficar sozinho, pensando
não para Deus lhe afastar o cálice, porque particularmente, repito, discordo de que Jesus tenha pedido isto, né? E já expliquei por quê. Porque se ele tivesse pedido para Deus tirar dele, afastar este cálice, ele estava negligenciando o seu ministério, o seu testemunho, a sua fé, e se colocando bem mais frágil do que os seus discípulos que deram a vida, intimorados, corajosos, em nome dele. Jesus não foi ali pedir: Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice. Ele certamente foi entrar em profundo silêncio interior para encontrar Deus na intimidade de si mesmo. Robustecer-se de luz para ser morto, para a morte do corpo acontecer. E ele poder marcar então a história e os corações. Certamente, eu imagino, porque seria muita ousadia de nossa parte querer dizer o que Jesus estava pensando, mas eu fico imaginando que talvez ele ali, olhando Jerusalém iluminada, numa noite fatídica, ele talvez estivesse pensando nos destinos da humanidade depois que ele partisse. Porque ele saíra sem a maioria ter escutado a sua mensagem. Ele partiria sem a maioria ter visto a sua proposta. Então muitos não tiveram olhos para ver e nem ouvidos para ouvir. Então ele talvez pensava: como será o futuro da humanidade? Sendo que eles estão malbaratando o código que vão levá-los à felicidade. E pasmem, passaram-se mais de 2000 anos e como é que está a humanidade? Autodestruindo-se paulatinamente. E onde está Jesus agora? Nos templos? Ou numa imagem? Ou representado por alguma coisa naquele monte de pedra em pé? Onde está Jesus? Não sei. Eu sei. Eu encontro ele sempre quando estou sofrendo. Quando eu estou na angústia, na dor, Jesus é a primeira pessoa que eu chamo. E faço promessas, e faço barganhas, e faço isso e faço aquilo. Sim, mas de vez em quando eu encontro. Quando eu estou bem e a minha vida segue próspera, eu quase não encontro. Sim, mas em se tratando desta necessidade que nós temos de paz e de felicidade, eu quero ser feliz. Eu quero ter paz. Sim. Agora, tens feito alguma coisa de real para isso? Tenho frequentado, como se fosse da ordem de um frequentar, tenho orado, tenho assistido palestras, eu vejo pessoas dizendo: olha, eu desço meu final de semana assistindo palestras espíritas. Que coisa boa! A gente só precisa ver o resultado. Não é? Porque senão nós podemos estarmos nos classificando naquele discurso de Jesus que ele disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então a gente pode ficar aqui nessa live porque o Senhor, Senhor, e não entrar no reino dos céus. Por isso que é imperioso pensar: neste momento que preciso recolher-me, a terra está em crise. Ao invés, e é o tema de uma palestra que eu vou fazer, ao invés de ficarmos entrando ou examinando qual vai ser o novo normal, que tal começar a pensar na mudança moral? Porque nós não podemos ir para o novo normal do mesmo jeito,
antes da pandemia, veio a pandemia e voltamos do mesmo jeito. Quem se arrisca? Porque se a humanidade não entendeu agora, muitas provas vão vir para entender. Então, se nós pudermos fazer a nossa parte, tiremos esse momento fora do mundo, 5, 10 minutos. O que é isto, não é? Para uma eternidade feliz. Consigo só 5, Arilson. Consigo só 10. Não importa, exercita. Faça algo, estabeleça um encontro com Deus. Marque o dia, marque a hora. Faça um encontro com Deus, com Jesus. Faça o seu encontro. Repita esses encontros. E eu lhe garanto que você ficará muito mais harmonizado, equilibrado para viver na terra sem errar tanto, por conta da predominância da nossa sombra. Então, silêncio interior é uma busca de uma paz, de uma conexão profunda com Deus que está em nós. Nós estamos mergulhados no psiquismo divino. Você conhece Jesus? Nós conhecemos Jesus? Conhecemos a história. Mas a gente precisa se aproximar dele. Então, cada um encontra a sua forma de encontrar-se com ele. Se ele não aparecer, se você tiver a percepção de que ele não apareceu, é só sua percepção. Falha. A nossa percepção é falha ainda. Mas ele está em todos os campos. Então, encontre-se com ele. Apresente-se para ele. Fale de você. Ou não fale nada. Ele já sabe. Mas o que eu digo é falar para você exercitar uma conexão com o invisível. O invisível. Se segue a doutrina espírita, tem que lidar com o invisível. Não só através da mediunidade. Porque quem sustenta a relação com o mundo invisível pela mediunidade não está exercitando muito bem a fé. Você tem que exercitar a sua relação com o invisível, independente de qualquer fenômeno material. Então, vamos encontrar este momento de silêncio interior. Até para perceber o barulho que existe e constatar, estou vivendo em um barulho, tem muitos tormentos. Ótimo, reconhecer o que é o barulho. Vamos apaziguar esse mundo interior. Vamos tentar resolver nossas questões, nossos vícios, más tendências, imperfeições. Vamos fazendo este trabalho para a gente poder um dia tranquilamente ter na nossa agenda aquele momento entre eu e Deus. Aquele momento em que todos respeitam. Agora é o momento dele se recolher. Agora é o momento em que ele vai fazer aquela reflexão. Criou-se um hábito de pensar em Deus, de pensar em Jesus, na vida que tem, no que anda fazendo, para onde está indo, o que precisa melhorar. Sem tempo, meus irmãos, diz Joana de Ângeles, sem esse tempo para isso, nós seremos arrastados de roldão por um arrastão que varre a terra. Muita paz, até semana que vem. Lembrando a vocês, se quiserem se inscrever no meu canal, no YouTube, estamos colocando as palestras e outras mensagens lá. Já estou agora conectado com vocês também pelo Instagram, ferraz.arilson, e convido todos vocês a estarem juntos comigo. Por favor, gente, divulga o bem, divulgue a mensagem. E se quiser melhorar essa divulgação,
torne-se exemplo, porque este é que é a maior divulgação do cristão. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Muita paz.